Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta e estou aqui para ler o texto Eu Sou o Pão da Vida. Esse texto foi escrito pelo casal Andrews, Matthew e Erika, e eles escreveram para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Bem, irmãos, como foi o casal Andrews que escreveu, não fui eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Bom, isso esclarecido, vamos pedir ao Senhor que esteja conosco nessa nossa meditação. Senhor Jesus, que Tu possas estar nos abrindo a mente, o entendimento, para que realmente possamos compreender o poder que é andar com o pão da vida, que nós possamos valorizar isso a cada dia e que possamos repartir este pão, que é Jesus Cristo, com todas as pessoas que têm relacionamento conosco. É em Teu nome que pedimos. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós leremos João 6, o versículo vai de 25 ao 59. Então não é pouca coisa. Pega a sua Bíblia e vamos ler juntos. Lembrando que a minha Bíblia, a Bíblia que eu estou lendo, a versão que eu estou lendo, é a versão transformadora. Aí você vai me ouvindo e lendo na sua versão, se não for igual à minha, e vai comparando, tá bom? Então, João 6, versículo 25 ao 59. E diz assim: E encontraram-no ele e Jesus do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque eu lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como comida, mas usem as suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: Esta é a única obra de Deus, é a única obra que Deus quer que vocês. Esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. E eles responderam: Se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer pão do céu. Jesus disse: Eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim e eu jamais os rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que não se perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado: Eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: Esse não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer: Desci do céu? Jesus, porém, respondeu: Parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, e no último dia eu o ressuscitarei. Como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim.
Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu que fui enviado por Deus o vi. Eu lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então, os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar sua carne para comer? Perguntaram. Então Jesus disse novamente, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Mas quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Bem, irmãos, então, nosso texto chama-se Eu Sou o Pão da Vida, e o nosso versículo-chave é o 53, que diz, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne e eu a darei pela vida do mundo. Cristo nunca tentou ganhar louvor dos homens, não era esse o seu objetivo. Antes, o que ele fez? Ele contou para cada um dos homens com os quais ele conviveu toda a verdade. O que ele fazia? Ele acolhia todo mundo, todo aquele que fosse até ele, com o coração disposto a receber essa pessoa. E queria recebê-lo como ele realmente é. Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Então, é isso que Jesus fazia. Falava a verdade da salvação e recebia aqueles que queriam viver a verdade. No tempo de Jesus, seguir Jesus implicava assim uma mudança de vida muito grande. Por quê? Porque geralmente, se o cara fosse judeu, que era a maioria das pessoas ali, ele seria expulso da sinagoga. Ele ia ser excluído da sociedade. Hoje não é diferente. Para o mundo não é atraente ter pessoas do lado que tenham Cristo como seu Salvador, né? Então não é atraente vir a Cristo como um pecador necessitado, quebrantado, que necessita de um Salvador. Não. As pessoas são orgulhosas e elas não querem dar o braço a torcer. Tipo, olha como eu sou, olha quantos defeitos eu tenho, quantos pecados. Não, o mundo não se interessa por isso. Então, muitas pessoas recebem Jesus Cristo como um mestre, como aquele que ensinou grandes coisas, grandes lições. Nossa, Jesus Cristo foi um grande professor. Mas essas pessoas, muitas delas, não querem receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E por que isso acontece? Porque, logicamente, o homem natural, aquele homem que não é espiritual, ele rejeita o pensamento de que ele está morto nos seus pecados, que ele é uma pessoa que não vale nada, que ele já transgrediu demais e a cada dia ele não acerta a fazer as coisas que Deus quer dele. Então, por isso mesmo que muitos daqueles discípulos ficaram escandalizados com as palavras de Jesus. Eles falaram, nossa... E muitos deles se afastaram de Jesus quando ele disse que ele era o pão vivo que desceu do céu. Então, se você pegar o versículo 60 aqui de João 6, você vai ler assim, Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Porque não é fácil, né, irmãos, você se confrontar com você mesmo, você olhar para você e chegar à conclusão de que você não vale nada, que você está cheio de defeitos, cheio de pecado
e que Jesus é o pão do céu que pode alimentar a sua alma e lhe dar vida eterna. Então, é importante que hoje a gente possa olhar para Jesus Cristo confiando, tendo a certeza que Ele é o verdadeiro pão que nos proporciona a vida eterna. Só Jesus Cristo pode nos salvar, só Jesus Cristo pode nos resgatar, só Jesus Cristo pode saciar a nossa alma. Então a gente tem que se alegrar. Por quê? Porque agora a gente vive uma vida com Jesus Cristo. Ele apagou os nossos pecados. Ele bebeu por nós o cálice da sua morte. Então que nós possamos também beber do cálice da sua morte expiatória na cruz e que a gente também possa se alegrar com Jesus Cristo, com a ressurreição dele, que também nos deu a nós. Amém? Bom, nosso manancial termina assim. Você crê que Jesus Cristo é o pão da vida? Oh, amado, se você não crê, se você acha só que Jesus Cristo fala palavras bonitas, palavras que podem consertar o mundo, lições de moral, se é só isso que Jesus Cristo é para você, eu peço que você pare um momento, reflita agora, que pessoa é você? Que tipo de ser humano é você? Se você é capaz de apagar os seus pecados, ou se você reconhece que só Jesus Cristo pode fazer isso por você. E se você chegar à conclusão que só Jesus Cristo salva e só Ele pode ser o seu Salvador e Senhor, declare com a sua boca que Ele é realmente o seu Salvador e que você reconhece que é um pecador que necessita de salvação. Amém? Faça isso agora. Jesus vai voltar e será muito bom estarmos todos juntos. Bem, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Quero também que os irmãos se lembrem que em 2022 nós combinamos, né? De nos lembrarmos que os que esperam no Senhor, terão as suas forças renovadas e, lógico, viverão e proclamarão que Jesus Cristo é o pão da vida. Amém? Eu me despeço com a minha palavra de ordem, que é gratidão.